Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pet Cidadão. Hoje vamos abordar os cuidados veterinários que garantem uma vida longa, feliz e saudável para o seu pet e também protegem a sociedade. No episódio de hoje, saúde em primeiro lugar, cuidados veterinários essenciais, estamos aqui hoje com a Andaiele. Eu sou médica veterinária, então sou formada há 6 anos. Tenho especialização em grandes animais e hoje eu trabalho com fisioterapia e reabilitação de animais, tanto de pets convencionais, quanto equinos, quanto silvestres. E é isso. Que legal, que legal. Estou aqui também na mesa com a minha colega, a Aline. Se apresenta aí, Aline. Olá, pessoal. Meu nome é Aline Lucena. Vou estar acompanhando, então, aqui a nossa entrevista. E bora lá para mais um episódio, né? Aline, vou te passar a palavra. Quero que tu converse com a Andaiele e vamos nessa roda de conversa aí hoje. Então, Andriele, para ajudar um pouco os tutores, qual a importância das vacinas para os seus pets? Eu acho que a importância da vacina para os pets convencionais, eu penso em disseminação de doenças, de viroses, né? E para não convencionais, principalmente a parte de zoonoses. Eu acho que é de extrema e suma importância a gente frisar isso enquanto saúde pública, enquanto responsabilidade como um coletivo da base da saúde, né? Claro, a gente ainda tem algumas zoonoses de pequenos animais, em menor quantidade, mas mesmo assim são de suma importância, como a raiva, por exemplo, que é uma zoonose bem complicada de tratamento, enfim, e de cepação. E aí, de grandes animais, a gente tem a parte que mexe com a parte de alimento, a parte que mexe com a saúde pública num todo, né? Sim, tudo acaba reverberando, né? Isso. A sociedade como um todo. Quais seriam as principais zoonoses hoje que tu vê? Eu acho que as principais zoonoses, não posso não falar da raiva, principalmente pelos sinais clínicos e a rapidez dos sinais clínicos, tuberculose, mormo, e eu acho que essas são as que eu friso de principal, assim. Claro, a gente tem outras, se a gente parar pra pensar, mas é algo que, por exemplo, a tuberculose está no leite, então a gente pode, enfim, ter um contágio gigantesco, né, com as vacas de leite, enfim. Então é algo que a tuberculose e a raiva, para mim, são uma das principais, as que mais me preocupa, né? Sim, e queira ou não, acaba vindo mais diretamente também a influenciar o espaço onde a gente convive, né? Exatamente. E eu falo convivência porque nós dividimos espaços com os animais, né? Como seres parte da sociedade, né? Então é muito interessante você citar bem específico esses tipos de zoonoses que afetam lá no final, depois, a nós também, né? Eu acho que assim, eu sinto que as zoonoses ali na parte alimentícias é as zoonoses que mais me preocupa, e eu acho que preocupa a sociedade como um todo, né? Porque a gente pensa que o papel do médico veterinário é muito restrito ali na clínica, mas a gente não tem a noção do quão grande é. Verdade. Então, o médico veterinário, além de estar dentro de frigorífico, além de estar dentro de hospital fazendo vacina, além de estar dentro de um laboratório para fazer antídoto contra, enfim, várias coisas, a gente tem essa responsabilidade muito maior que se a gente parar para pensar do que um médico ou de um biomédico, ou enfim. Porque a gente tem que, além de lidar com várias espécies de animais, a gente também tem que ter esse controle populacional, né? Um controle da zoonose em si. Então, eu acho que o público, a sociedade, não vê o quanto é importante o trabalho do médico veterinário, principalmente relacionado a isso, né? Pelo que tu estás falando, né? O papel do veterinário, e não só a importância da vacinação, como a Aline também salientou aqui, vai mais em remediar do que a gente ter que tratar só lá na ponta. Às vezes eu vejo que a sociedade está muito preocupada em o médico vai lidar com aquilo, mas aquilo poderia ser remediado com o papel de outros profissionais, como o de vocês. Né? Exatamente. Então eu acho que o médico veterinário ele vem aí para tratar o final do estágio, seja na doença, no caso do animal, né? Sim. Mas ele também vem lá atrás, na parte de conscientização, na parte de vacinação, na parte de prevenção, na parte de estar dentro de uma fazenda, estar dentro de um frigorífico, fazendo controle, fazendo a parte que a gente diz técnica, né? E que o pessoal, a sociedade em si não tem essa noção do tamanho da dimensão que é esse trabalho. Então a gente tem que trabalhar desde lá do nascimento do animal até a parte de reprodução. Enfim, isso tudo tem que ser um cuidado bem específico, principalmente quando a gente fala de zoonoses, né? Claro, e entendo bem, dentro da tua área de atuação, os de grande porte requerem ainda mais acompanhamento, né? Exatamente.
Muitas vezes a sociedade está habituada a ver o animal de grande porte como o que carece de menos cuidado. E pelo contrário, né? Dizem que quanto maior, mais trabalho dá. Eu acredito que assim, eu acho que dá mais trabalho, entre aspas, porque a gente tem a parte do consumo de carne, de leite, de derivados, né? E isso é uma propagação muito grande. A carne nossa vai para fora do Brasil. Do Brasil, né? Então, assim, é uma fiscalização muito criteriosa. Não que em pequenos animais a gente também não possa ter isso. Claro. Mas eu acredito que dentro de pequenos animais é mais fácil o controle do que de grandes. Claro. Embora que dentro de grandes a gente tem leis para isso, a gente tem fiscalização do mapa, enfim. Mas eu acredito que é mais conscientizado dentro de pequenos do que de grandes especificamente. Claro. Faz todo sentido, né? E, inclusive, se é uma coisa que eu sempre brinco, puxando sardinha pro meu lado, né? Falando do direito, se tem lei, é porque alguém andou descumprindo demais. Né? Então, já é um ponto aí que já enaltece o que a gente está falando aqui, né? Que o cuidado, ele não é visto como deveria ser. Né? Às vezes as pessoas esquecem que, na verdade, não é só a veterinária, é a medicina, né? A medicina veterinária, eles confundem. Tanto que às vezes você vai falar, é veterinário. Não, na verdade é um médico veterinário. Então, tudo que tu for fazer em relação ao atendimento ao paciente, não vai deixar gravar. Tem que fazer as consultas também, né? Exatamente. Igual o ser humano, seria a mesma coisa, né? Só que hoje eles ainda têm essa mentalidade de deixar por último para fazer os tratamentos, né? Exatamente. Já tá muito agravado, né? Exatamente. E além de que é assim, não quero gastar, não precisa, fiz os cuidados, as 3 primeiras vacinas e acabou e nunca mais volta. E depois, chega 9, 10 anos depois, é muito gasto. Mas se tu for pra pensar, se tu tivesse a conscientização de fazer, vou botar as vacinas em dia todo ano, tu gasta menos de R$200. Vou fazer um check-up a cada 6 meses ou a cada 1 ano e meio, tu gasta muito menos do que tu vai gastar lá na frente. Então, assim, eu acho que é mais uma conscientização dos tutores, assim, que a gente tem que começar a ver de forma diferente. O médico veterinário não é o salvador da pátria, que lá na frente vai conseguir resolver tudo a custo nenhum, entende? A gente também tem que valorizar o nosso trabalho, a gente também tem que entender que, sim, o primeiro passo vai do tutor que se responsabilizou de ter aquele animal e de ele ter a responsabilidade de ter os cuidados básicos daquele animal. E que ele, talvez, não tendo esses cuidados básicos, eles podem matar infinitas pessoas. Verdade. Então, assim, é uma coisa que isso a sociedade não vê. Hoje eu não vou fazer a vacina da raiva do meu gato. Mas meu gato mora numa fazenda. Se ele pegar um morcego que tem raiva, esse gato vai se contaminar. Se esse gato morder um filho meu ou arranhar um filho meu, adeus, tu entendeu? E, claro, isso hoje é mais controlado, mas para isso ser controlado teve que ter um processo muito complicado lá atrás. Sim. Então, acho que as pessoas não têm essa noção da dimensão do quão perigoso é. Sim, verdade. E você pontuou um tema que até foi do último episódio que nós conversamos também com a ONG, que falando sobre isso. Ter um animal é ter responsabilidade, né? Enxergá-lo como parte da família é o fato de não só aquela firula do ter um ursinho de pelúcia. Não. Ter um animal é responsabilidade. Requer também custo, investimento, requer cuidados, né? Porque isso vai afetar a sociedade em que ele está inserido, de uma forma ou de outra. E eu acho que a gente teve a escolha de adquirir um animal ou adotar um animal. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa escolha, a gente tem que ter a responsabilidade. Porque é muito fácil tu adotar um animal e há 2, 3 anos tu largar na rua. É muito fácil tu adotar um animal, não fazer vacina daqui a 1 ano e meio ele morrer. Então, assim, eu acho que a partir do momento que tu se põe à disposição de adotar um animal, de comprar um animal, de criar um animal, tu tem que entender que tu também tem responsabilidade sobre isso. A mesma coisa que a gente adotar uma criança e não dar o cuidado básico pra ela. A gente escolheu adotar uma criança, a gente escolheu fazer uma criança, né? Então, as pessoas acabam não vendo e ficou uma coisa mais descartável, sabe? Infelizmente. E infelizmente é uma vida que precisa de cuidados, e infelizmente foi uma vida que não escolheu estar ali. Ela foi adquirida, né? Então, eu acho que isso é importante as pessoas terem um pouco de noção, assim. Porque é muito fácil aparecer lá na clínica reclamando que o animal tá doente, ou que alguém da família, por exemplo, pegou uma esporotricose, alguma coisa de contato do gato. Mas e o cuidado que tu teve com esse gato? Sim. Por que ele chegou nesse estágio? Nível, Por que tem alguém da tua família que tá contaminado, sabe? Então, isso é algo que as pessoas têm que começar a olhar e ver pra frente, assim.
Verdade, verdade. Muito bem colocado, né, Aline? Até esse ponto que tu comentou de responsabilidade, também os pets, os tutores têm costume de deixar eles soltos, né? Então, o gato fica solto, pode estar, né, contaminando os demais. Até tem doenças referente a passar de um animal para o outro, Sim. né? E também tem os tutores que andam com os cachorros, né? Normalmente cachorro, né? Solto, mas sendo mesmo assim, eles estão a parte de... eles estão treinados, eles não vão atacar ninguém. O que tu acha referente a isso? É a favor? Gente, é uma coisa que, complicado, assim, ó, né? eu sou muito... Vai parecer que eu não sou a favor dos animais, tá? Mas não é isso. Eu acho que, assim, cachorro tem que andar na coleira. A gente não tem como prever o que um cachorro vai fazer. O cachorro, ele age por instinto. Ele pode ser treinado pelo Master Blaster treinador do mundo, tu entende? A gente nunca sabe a reação de um animal. E isso eu acho que é responsabilidade do tutor. Ele pode atacar uma criança, ele pode atacar um idoso, ele pode atacar outro cachorro que não tem nada a ver na história. Então, eu acho que, assim, cachorro tem que andar na coleira. Ele pode ser o cachorro mais tranquilo do mundo, que ele não vai sair do teu lado, que se ele se soltar, vai ser tranquilo. Mas eu acho que cachorro tem que andar na coleira, assim como animais de grande porte tem que estar privado, porque pode causar um acidente, pode causar um monte de morte. Eu acho que isso, pra mim, não tem, assim... Eu sou muito... Pode parecer meio bruxa, vou parecer, mas pra mim, cachorro, por mais humanizado que ele seja, tem que andar na coleira. Seja onde for, dentro de um shopping, num parque, numa rua, ou enfim... Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente nunca sabe... Além dessas coisas de doença, a gente pode ter uma morte. Uma morte de outro animal, uma morte de uma criança, onde o cachorro vai pegar. A gente não sabe que o cachorro, como ele vai agir. Ele age por instinto, então não tem como a gente prever o que vai acontecer. Isso não existe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu entrou num ponto bem interessante, né? A gente falando aqui sobre coleira e tal. E tem recomendação para coleira? Tem algum tipo de recomendação de como guiar o pet, seja ele qual for? Porque alguns internautas, assim, eles já mandaram questões de tipo, mas eu sou obrigado a andar com meu pet na coleira, mas isso pode prejudicar ele, enforca, não sei o que e tal. Tu tem alguma dica, alguma coisa para falar a respeito disso? Eu acho que, assim, hoje o mercado pet... ele consome boa parte de lucros níveis mundiais. O pessoal tá investindo no pet quase como se fosse num filho, às vezes até mais. E hoje a gente tem infinitas modelos de coleiras, enforcadoras, peiteiras, que a gente pode usar. Então, assim, tem a anti-puxão, tem que enforca, tem que só fica no pescoço, tem que fica no peito... Enfim, isso eu acho que hoje não é mais desculpa, sabe? Acho que a partir do momento que a gente... não, meu cachorro tem... Eu, por exemplo, trabalho com reabilitação. Tem cachorros hoje que têm problemas de cervicais. É óbvio que eu não vou usar uma enforcadora pra puxar o pescoço dele, porque a partir do momento que eu tiver uma tensão na cervical, eu vou ter um trauma. Então, eu vou optar por uma peiteira. Então, acho que isso hoje não chega a ser uma desculpa. Acho que é mais vou botar a culpa em alguma coisa pra justificar uma coisa que eu estou fazendo sem pensar. Perfeito. Porque hoje a gente tem infinitas, e de R$19 a R$500. Então, assim, não é uma desculpa, sabe? Sim. Não, e é bom tu trazer isso porque tem muita desculpa, né, Aline? A gente ouve muita desculpa, né? E é interessante porque uma das áreas de especialização que a gente tava conversando ali no Bake Off, ali, no off, tu tava falando, né, sobre essa questão de fisioterapia animal e tal. E eu achei interessante trazer essa pergunta exatamente para isso, né? Eu sou um tutor de pet, né? E eu levo meu pet para passear, tudo. E o que eu vejo de animais, assim, sem coleira, e quando você questiona o tutor, tem as desculpas, assim, rapadíssimas, entendeu? Por exemplo, até eu trouxe um exemplo num outro episódio de um podcast falando isso. A minha dog, enfim, ela não gosta mesmo de coleira. Só que enquanto nós estivermos num lugar onde tem pessoas, ela fica no meu colo, então. Já que ela não quer ficar na coleira, ela vai ficar no colo, né? E muita gente acha isso um absurdo que eu faço. Mas tu trouxe ela pra ficar no colo? Sim. Enquanto tiver pessoas ao meu redor, sim. E trazem essas coisas. Mas coleira ajuda, mas atrapalha. Machuca e não sei o quê. Então, foi muito bom ouvir isso de ti, né? Porque tem um amparo clínico também. E eu acho que, assim, gente, desculpas... E mais desculpas, né? A gente tem uma mania, o humano tem uma mania de pôr desculpa em cima de tudo. Hoje a gente tem carrinho de cachorro, carrinho de bebê que anda com cachorro. A gente tem coleira, tem canguru que coloca cachorro, tem bolsa pra gato transparente pra levar a passear. Então, assim, não é desculpa, sabe? E outra coisa que a gente
nem tocou nesse assunto, tem pessoas que não gostam de cachorro. Então eu vou estar num shopping, vai ter um cachorro solto, eu não sou obrigada a dar um carinho num cachorro se eu não gosto. Então, a partir do momento que a gente tem que entender que o cachorro tem o espaço dele e que o ser humano também tem o espaço dele. E que a gente também tem que respeitar o espaço das outras pessoas. Não só dos outros animais, mas também das outras pessoas. Às vezes eu não gosto, às vezes eu sou alérgico, às vezes qualquer coisa, assim. Sim, Então, sim. eu acho que isso é uma questão de respeito. Um respeito com o próximo, com outro cachorro. E aí que eu vejo a responsabilidade que a gente tem que ter quando tem um pet. Eu acho que ficou tão... Como é que eu vou dizer a palavra, assim... Tão liberal, tudo, assim, que a gente pega cachorro, vai acumulando, não dá os cuidados mínimos, não dá a assistência necessária, às vezes as pessoas não têm nem mentalidade para ter um cachorro, para arcar com cuidar de um cachorro, e vai pegando. E vai pegando, vai pegando, vai pegando. Então, eu acho que hoje não tem desculpa para isso, sabe? Não tem, nem de coleira. Hoje a gente tem infinitas coisas. A gente tem carrinho, a gente tem canguru, a gente tem bolsa, a gente tem mala, a gente tem mochila, a gente tem tudo. Então, não é um pretexto, desculpa, sabe? assim, Exatamente. boa. E o que você falaria para os recém-tutores? Vão adotar um dog, um gatinho, pode ser um silvestre também, né? Qual seria a tua dica? Eu acho que, assim, acho que tem que pensar muito em a vida toda a responsabilidade da vida inteira desse animal, desse ser, né? Então, assim, vou adotar, então, eu sei que eu vou ter cuidados básicos de vacina, de alimentação, vou ter que fazer exames há tanto tempo, vou ter que levar a passear. Então, eu acho que o mundo ideal e perfeito era... Claro, né? A gente faz, hoje em dia, quando vai adotar um animal, termo de compromisso ali, enfim. Sim. Mas ninguém cumpre, né? Quantas vezes a gente adota um cachorro e vê o cachorro na rua 2 meses depois? Sim. Então, assim, não tem alguém que vai cobrar isso. Tá na rua, fugiu, sei lá. Então, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade, sim, a partir do momento que a gente se responsabiliza de cuidar de uma vida, seja ela grande, pequena, silvestre, filho, humano, cachorro, e saber o que pode vir a acontecer e que a responsabilidade é tua. Então, a responsabilidade é tua de uma contaminação, a responsabilidade é tua de uma doença, a responsabilidade é tua se ele atacar outro cachorro, a responsabilidade da velhice desse animal também, que vai passar por velhice, é tua. As pessoas sempre falam que é tudo muito caro no meio pet, mas... A vida tá cara, né? Grosso modo é tudo, né? Por exemplo, eu tenho um carro. Qualquer um tem um carro. A gente sabe que a cada 6 meses, 3 meses, a gente tem que trocar o óleo. Então, a gente tem que estar preparado para aquele dinheiro. Então, a gente também tem que saber que daqui 6 meses eu tenho que fazer um exame de sangue no meu cachorro pra ver se tá tudo bem. Daqui 6 meses eu tenho que fazer uma eco. Então, os custos de um animal tem que estar encaixado dentro da tua vida como um todo. E saber que tu tem. Nem que guarde o valor, nem que, enfim... Hoje em dia as coisas estão tão mais fáceis. Tem plano de saúde para pet que tu paga por mês e tu paga nada para fazer um exame de sangue. No fim, a gente sempre... Os veterinários que estão me ouvindo vão falar, a gente tá se prostituindo pelos planos. Ok, a gente tá ganhando bem menos. Não era o que a gente queria, mas pra sociedade, pro tutor, tá valendo a pena. Tu paga 80, 90 reais por mês e quando tu for fazer um exame de sangue, tu vai pagar 5, que tu pagaria 250. Exato. Então, assim, é uma conscientização que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que hoje em dia as coisas estão a favor da gente. É só a gente saber como usar. Seja com plano de saúde, seja com opções. Até creche pra cachorro tem. Então, assim, eu acho que se tu quer adotar um pet, saiba os cuidados básicos que ele tem que ter e saiba os gastos previstos de um pet ao torno da vida dele, assim. Então, acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de noção, assim. Sim. E me diz uma coisa, o papel do veterinário, do médico veterinário, né, colocando corretamente, também ele pode ser, digamos assim, de instrução, né? Ou seja, qualquer um dos ouvintes, por exemplo, pode chegar um médico veterinário, tirar dúvidas, olha, tô a fim de adotar um animal, ou estou a fim de comprar um animal. Porque também tem aquela questão de algumas raças carecem de alguns cuidados, outras de outros. Até mesmo o sem raça, ele também carece de cuidados, né? E às vezes, dependendo dos tipos de cruza que ele teve, pode carecer de muito mais cuidados, né? Então, o papel do médico veterinário hoje, ele também está aberto a receber esse tipo de questionamento? Ele também participa desse tipo de momento? Como que funciona? Eu acho que vai de cada veterinário, mas eu acho que, por exemplo, a partir do momento que tu tá pagando, por exemplo, uma consulta... Tu tem que interrogar, olha, eu tô a fim de comprar... Às vezes, tem paciente, tem clientes, eu faço plantão e trabalho em clínica às vezes, tem clientes que marcam a consulta só pra fazer a vacina e te perguntar, que ração eu dou? O que eu tenho que fazer? E lá. Então, assim, eu acho que é obrigação do médico veterinário
esclarecer essas dúvidas que os tutores ou possíveis tutores podem ter. E pensando agora, tirando a parte de pet e levando para grandes, hoje a gente tem médico veterinário dentro de escola com as crianças, ensinando a parte de cuidados básicos, de saúde básica, de cuidados com leite, com a carne, com enfim. Então, eu acho que, além de ser um médico veterinário, trabalhar com medicina veterinário, ele tem a obrigação, entre aspas, de esclarecer dúvidas que às vezes as pessoas não são obrigadas a saber. Sim. Então, a gente, como tem o estudo, enfim, eu acho que é a nossa obrigação esclarecer essas dúvidas e instruir o tutor, porque, querendo ou não, ele não sabe o que ele está fazendo, sabe? A gente tem essa noção. Sim. Então, tem vários pacientes, vários clientes meus que vão adotar outro cachorro, vão comprar de canil e me perguntam, esse meu cachorro teve isso. Qual raça tu acha que eu compro? Porque, tal raça tem a tendência a ter isso, tal raça tem aquilo. Então, a gente também tem que saber explicar e relatar para os tutores e futuros tutores as possíveis complicações e os possíveis cuidados que vai ter esse animal a partir dali. Sim. Show, isso é muito importante. E juntando, né, nessa pergunta, eu tenho uma outra pergunta. Pensando no mundo ideal, né? O que você acredita que deveria ter nesse mundo ideal? Como, por exemplo, você falou ali do termo de responsabilidade, não há fiscalização. Num mundo ideal, onde as pessoas estão sendo conscientizadas, onde há uma certa responsabilidade mesmo real sobre esses pets, o que você acha que faltaria ou gostaria de acrescentar nesse mundo real? Olha, vai ser muito longe, tá? Isso que eu vou falar. Mas eu acho que a partir do momento que uma pessoa... Pensando em adoção, tá? Não tô falando em compra. Mas até em compra também. Eu acho que o mundo ideal seria uma pessoa passar por uma avaliação psicológica de assistente social pra ver se pode ter consegue dar um suporte pro animal, né? Gente, a gente vê tanto caso de maus tratos e de acumulador, assim. E digo de maus tratos até sexual com animais que tu vê que a pessoa não tem condição nenhuma de ter uma vida. Sim. Sabe? Que não tem condição de cuidar de uma vida. Então, eu acho que, claro, isso vai verba, isso vai um monte de coisa. Sim, não é assim, hoje vou botar a gente fiscalizando. Mas eu acho que isso deveria ser importante. Além de ser importante, eu acho que ia dar uma segurada no controle populacional, de cachorro em rua, enfim, essa reprodução gigantesca que tem dos animais. E eu acho que ia ser uma forma de polir, assim, as pessoas, sabe? Não tenho condições psicológicas de ter um animal, então, não. Boa. Porque é muito fácil a gente pegar, claro, tem feira de adoção, tem tirar animal de ONG, e eu concordo, eu acho que isso é importante. Mas é muito fácil a gente tirar o animal de dentro de uma ONG ou de dentro de um canil municipal e largar para qualquer um. 5, 6 meses depois, esse animal pode estar sendo abusado. Pode estar na rua, brigando com outro cachorro, sendo pai de outro cachorro, sabe? Reproduzindo, passando doença pra frente. Então, assim, eu acho que teria que ter esse controle, assim, sabe? De uma fiscalização mesmo, sabe? Uma entrevista com um psicólogo, com assistente social, sei lá. Fazer entender que é um processo que carece de maturidade, né? Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, né? Ter um pet é ser responsável, é ser maduro para isso, né? Exatamente. E é interessante porque aí eu te faço uma outra pergunta também para encerrar, assim. E os animais de grande porte hoje? O que você vê que seria, assim, algo que deveria ter mais atenção, assim, pela sociedade? Então, normalmente os animais de grande porte, é difícil quem tenha um animal de grande porte, é possível, né? Como pet. Sim. Ou ele é para reproduzir, ou ele é para o esporte, ou ele é para carne, ou ele é para o leite. Então, ele tem uma destinação final. Essa parte de alimentação tem um controle, uma fiscalização bem burocrática. Entendi. Então, assim, e é por estágios, não é assim, um animal, por exemplo, uma galinha, ele não entra dentro de um aviário, dentro do ovo e vai até o final. Então, ela passa pelo berçário, do berçário na fase de crescimento para outro lugar, ou para a parte de crescimento, daí depois da parte de crescimento vai para a terminação, depois vai para o batedouro. Então, tem fazendas especializadas em cada lugar. Eu sinto que a fiscalização de grandes animais é muito melhor. E, claro, é por causa da saúde pública, né? Sim, claro. Mas eu acho bem difícil isso acontecer em grandes animais. Entendi. Olha que bacana. Até porque quem vai ser responsável, por exemplo, para adotar um cavalo, adotar uma vaca, ou enfim, seja o que for, sabe que os custos vão ser bem maior do que um cachorro. Não, com certeza. Entre aspas, né? Mas tu tem que dar uma estrutura maior, tu tem que estar ali, enfim. Mas isso por causa dessa parte de fiscalização dos órgãos governamentais, é muito mais
acessível. Seguro também, né? Porque assim, eu não vou abrir um Aras, aviário sim. ou um aras sem fundamento nenhum, só porque eu sou Sim. acumuladora de cavalo. Até porque é um custo gigantesco. Exato. Vai sair do meu bolso. E, ai, nossa, A eu gosto. responsabilização Ou é por grande, né? maltratar animais, que sim. não tem. O custo de um animal grande é muito maior. Então, eu acho que isso, dentro do Brasil, é muito controlado, assim. Entendi. Essas leis, assim, favorecem nós, médico veterinário, e favorecem a população, sabe? Uhum. Agora, com pequenos animais, tipo, qualquer um pode ter, qualquer um pode pegar, qualquer um pode sim, adotar. sim. Se eu quiser largar na rua hoje, não vão ir na minha casa me prender. Sim, verdade. Então, é isso, né? Até Sim. porque o grande porte, normalmente, ele já é marcado, né? Exato. Os pequenos, ele não tem nenhum registro. Agora começou por causa da parte dos planos, né? O chip, mas até então não tinha nenhum registro, normalmente, antigamente, vamos colocar aí 10, 5 anos, 6 a 10 anos atrás, eles faziam uma tatuagem na orelha. Sim. Os animais do canil. Então, se eles fossem adotados, esses animais estavam com sua tatuagem. Mas os animais que eram comprados, não. Pois Então, agora os planos de saúde obrigam a tu chipar o animal. E quando o animal chega na clínica, é passado um leitor de chip para confirmar se é aquele animal. E, claro, provavelmente se tu perder esse animal, tu entra em contato com o plano, tu consegue, enfim, Localizar ali. ou se algum outro veterinário, algum lugar tenha. Hoje é mais comum ter chip. Eu morei o ano passado fora do país e eu trabalhei como veterinária fora do país. E na Europa, que é onde eu morei, todos os animais de grande porte também são chipados. Nossa. Todos. Então, assim, o controle populacional de animais na Europa, que foi aonde eu trabalhei, é totalmente diferente do Brasil. Claro, todos os animais aqui no Brasil são registrados, é uma forma de registro. Sim. Mas lá também são registrados e também são chipados. Porque por mais que tu queime o animal e tu marque, sabe? Então é uma forma a mais que eles têm de controle. E funciona. Isso que é o importante, né? O importante é funcione e dá certo. A forma de marcar animal de grande porte que também funciona dentro do nosso sistema, sabe? E claro, todo animal grande, quando ele é, por exemplo, tu vai fazer vacina da tuberculose, eu não lembro o nome da outra doença que tem de bovinos ali, por exemplo, que se faz obrigatória de vacina, mas tu marca o animal, brucelose, tu marca o animal queimado, que ele tomou, que ele é queimado por brucelose. Então, é um controle populacional bem diferente do que de pequenos animais. Caraca, que não existe. Diferente. Tu não vai marcar um animal porque tu deu 3 vacinas, né? Imagina fazer isso num shih tzu, né? Se for ver, o grande porte não tá tão exposto à parte da comunidade quanto um cachorro, um gato. Cachorro, principalmente, que o pessoal tem o costume de deixar, ele vai passear e depois volta. O gato também faz isso, né? Vai passear e depois volta. E, gente, tem doenças bem severas, assim. Por exemplo, a gente pensa ali em esporotricose, que passa para humano. Claro, hoje é bem mais difícil, né? Mas, por causa da saúde pública mesmo. Mas, pensa, ou aquelas doenças dos ratos que tinham na Europa. Quantas pessoas morreram com aquilo, sabe? Com febre amarela, essas coisas assim. Então, eu acho que é umas coisas que hoje a gente conseguiu moldar. Mas eu acho que a gente não deixa de correr o risco de ter de novo, sabe? Sim, sim. Eu acho que a gente... foi horrível, foi um surto, igual a gripe aviária, enfim. Sim. Foi um surto, a gente controlou, mas eu não vejo as pessoas conscientizadas pra isso não acontecer novamente, sabe? Parece que vão esquecendo o que passou. Exatamente, igual o Covid. Todo mundo usava máscara. Hoje tu sai na rua, tu vê quantas pessoas com máscara. Então é igual a gripe aviária, tu não vai vacinar os bichos de aviário, enfim, sabe? Macaco, por exemplo, que transmite febre amarela. Tu não tem como ter um controle populacional dos animais que estão soltos, sabe? É verdade. Então, é uma coisa que eu acho que o pessoal passou aquilo. Foi uma pandemia, foi um surto de zoonose. Tá, conseguimos vacina, conseguimos gerenciar isso. Mas eu acho que a gente tá sempre suscetível pra próxima. Porque o ser humano não tem essa conscientização que o negócio tem que continuar, sabe? Sim, sim. Eles não conseguem ver, não, se eu não vacinar... Pode ser que alguém na minha família possa morrer, sabe? Não tem vai voltar, né? Não, e daí as coisas têm que acontecer de novo, vir doenças novas para o pessoal. O ruim de voltar a doenças novas é que ela é mais resistente, né? Mais resistente, as cepas são mais resistentes, com certeza. Que tem essa problemática, né? Bom, eu quero te agradecer por ter vindo. Adorei nosso papo mesmo. Eu espero que tu tenha gostado também. E
Hoje, então, a gente sabe que cuidar da saúde do pet é cuidar da família e da sua comunidade, né? Então, a gente encerra por aqui, né, Aline? Muito obrigada. Isso aí, muito obrigado mais uma vez. Agradeço vocês. Pet cidadão, porque pet saudável é sinônimo de sociedade saudável.